Olá, meus amigos, aqui é o Luiz Fabiano, membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Há algum tempinho, já que eu não compartilhava alguma coisa com vocês, já fazia um tempo. Mas hoje estou aqui para compartilhar alguns sentimentos sobre um assunto específico dentro do Evangelho. Coisas que eu acabo encontrando no meu estudo das Escrituras. E como eu sempre digo, lógico, é algo totalmente pessoal, não é doutrina da igreja, mas que talvez sirva para ajudar alguém. E esses dias eu estava lendo as regras de fé no meu estudo pessoal das Escrituras e cheguei à seguinte pergunta: por que a fé precisa ter regras? Né? Já que a própria fé parece ser uma coisa muito solta, muito livre, né? Mas por que existem as regras de fé? Né? Por que a fé precisa ter regras? E eu fiz algumas anotações aqui no rascunho que eu espero que possam ajudar vocês. A primeira coisa, na conferência geral, na conferência da estaca e também nas nossas conferências de ala, nós apoiamos o profeta do Senhor, o homem escolhido por ele para nos guiar aqui na terra e para manter a organização e a ordem dentro da igreja, para que haja um comando, pode-se dizer assim. Nós sabemos que quem comanda, na verdade, é o Salvador Jesus Cristo, mas tem que ter alguém aqui na terra para representá-lo. E esse alguém é o profeta do Senhor. Então, já começa por esse rumo, né? Nós vamos acreditar sempre nas coisas que são reveladas pelos profetas do Senhor. Eu tenho a minha opinião, todos têm as suas opiniões, mas nós temos que direcionar as nossas opiniões de acordo com aquilo que é revelado pelos profetas do Senhor, certo? Dentro desse estudo, eu cheguei ao livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 16, que diz o seguinte: este é o convênio que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Interessante, que as leis do Senhor têm que estar no nosso coração e na nossa mente. Então não basta uma obediência só por obedecer, As leis, aos poucos, têm que entrar na nossa mente, no nosso coração. Talvez a princípio a gente obedeça sem questionar muito, mas depois disso, aos poucos nós temos que converter o nosso testemunho dessa forma, obedecendo com a mente e com o coração. Lembrando que os 10 mandamentos, por exemplo, não são as 10 sugestões ou as 10 opiniões de Moisés, são os 10 mandamentos do Senhor, são leis, e essas leis têm que estar no nosso coração. Na revista Força dos Jovens, tudo que eu estou passando aqui para vocês eu anotei aqui no pequeno rascunho, porque eu não consigo passar assim tudo simplesmente olhando aqui para a câmera, certo? Então eu tenho que acessar a minha colinha aqui. Na revista Força dos Jovens de outubro desse ano, o irmão Bradley R. Wilcox, segundo conselheiro da Presidência Geral dos Rapazes, publicou um artigo intitulado O Porquê das Regras. Nesse artigo ele cita um jovem a quem ele se referiu como Joseph, que na escola sempre foi conhecido por aquilo que podia e não podia fazer, esse jovem membro da igreja, certo? Era algo do tipo: o Joseph não pode beber álcool, o Joseph não se envolve com pornografia e nem fala palavrões. E por um bom tempo, quando alguém perguntava para o Joseph o porquê de ele não fazer essas coisas, ele dizia: porque a minha igreja não permite. E depois de um tempo, o Joseph percebeu que essa era uma boa resposta, mas que ele poderia dar uma resposta mais consistente para essas perguntas. E ele passou a se preocupar mais com isso. E com o tempo, quando alguém o questionava a respeito disso: por que você não usa tal e tal substância? Ele dizia: porque na igreja que eu frequento, certamente ele citava o nome da igreja e tal, eu aprendo que o meu corpo é sagrado, que ele é um presente de Deus e tal. E ele viu que aquilo fazia um efeito mais duradouro nas pessoas que recebiam as respostas. E certamente, o artigo não fala isso, mas certamente em algumas ocasiões as pessoas procuraram saber um pouquinho mais sobre a igreja. Talvez não perguntassem para o Joseph, mas fossem pesquisar no Google lá e tudo mais. E aí despertou um pouquinho mais o interesse das pessoas em saber mais sobre o Evangelho. Então foi essa a conclusão que eu cheguei, que de fato a fé precisa ter regras, para que não haja uma bagunça espiritual na nossa mente, no nosso coração.
para que a nossa mente e o nosso coração vivam em ordem, em sintonia com aquilo que é revelado pelos profetas e apóstolos. E é isso, meus amigos. Espero que essa minha opinião possa contribuir para o entendimento de alguém. E estamos aqui para trocar ideias, né? Certo? Valeu, até mais, até o próximo vídeo.